Essa é a máquina, né, original da Hotbox. Vamos ver se pelo menos a máquina nos ajuda a que a gente, pelo menos o amassado não estique. Aqui tem um amassado grande de rua. Aqui possivelmente, ó, fez 2 vincos bem forte. Então possivelmente isso acaba esticando. Aqui também, ó, é uma batida em uma porta. Eu aumentei um pouquinho a potência para 80, ó, de fora para dentro. Deixar esfriar um pouquinho a lata. A lata esfriou um pouco, galera. Eu dei um pause no vídeo, só para ela baixar. O que que acontece? Normalmente, a gente ia começar a trabalhar nesse amassado e de certeza que ia estar esticado. Como mostrei para vocês, de fora para dentro. A ferramenta nenhuma faz milagre, não. Nenhuma ferramenta faz milagre. Mas que ajuda, ajuda. Ó, de fora para dentro. Peguei algo bem cabreiro, bem difícil, para vocês verem como a lata trabalha, como a máquina funciona. Vai demorar mais um pouquinho aqui esse vídeo, talvez vai ficar um pouquinho mais longo, sim, mas para vocês verem que vocês conseguem trabalhar com ela em vários cenários. E ela te permite não deixar esticar o amassado. Se você começar bem, se você aplicar o conhecimento correto, a técnica correta, ela não te deixa esticar o amassado. Olha o amassadão do tamanho que era e ó, nas condições que tá ficando. Agora vocês veem esse monte de ondulação aqui, é por causa onde é que tá as colas. Então a gente corta as colas, isso para amassado de rua. Corta a cola e para tentar que a lata se solte e ela trabalhe de forma melhor. Vou dar uma pausa aqui e deixar a lata esfriar um pouquinho. Tirando uma pausa, vocês viram que o vídeo tá igual, né? Já tá diminuindo bastante. Isso para amassados grandes. Por que eu peguei esse amassado? Para vocês verem como funciona, como a máquina funciona. Um amassado que estava esticado, grande, né? Embaixo da travessa, a gente já vai conseguir não permitir que ele estique. Ó, de fora para dentro. Não faz mágica, mas ajuda demais. Um amassado que esticar embaixo da travessa, que você ia ter que remover, levantar a travessa de alguma forma complicada para poder dar choque, você já não vai precisar dar choque. Só vai agora trabalhar com a paddle no amassado, porque ele não vai esticar. Ah, Santiago, parece demorado. Olha o tamanho do amassado, o tamanho do estrago. Os amassados em forma de risco que tinha aqui grande, certamente esticado, já não vai esticar. Ó, para corrigir aqui, aqui e aqui. Deixa a lata esfriar um pouquinho e a gente continua. Continuando aqui com o vídeo, galera, despausei, ó, nada foi modificado. Vendo aquele amassado gigante, todo esticado, embaixo da travessa. Isso aí tá na travessa, tá? Da porta. Vamos continuar dando mais uma mexida com a Hotbox. De fora para dentro, de fora para dentro, em direção ao centro. E quando a gente chega no centro do amassado aí já tem sustentação em volta para a gente poder trabalhar. Olha aqui onde eu estou trabalhando, aqui estava esticado, porque esses amassados de risco foram muito fundo. Agora aqui já não vai esticar mais.
quem entrar com ferramenta não vai esticar mais esse amassado. Lógico, o intuito aqui não é zerar o amassado, mas sim mostrar como a máquina trabalha. Olha. De fora para dentro, ó. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui em cima, porque ali esquentou bastante. Quanto tempo você demoraria para poder deixar o amassado em condições de trabalhar nele? Hoje a galera tá usando bastante aqueles esticador, né? Você teria que colocar ali aquele esticador, abrir bem. E lembrando, galera, tudo que eu tô fazendo é só na Hotbox. Não tô usando ferramenta, não tô usando nada por baixo, porque o intuito é mostrar para você como você consegue solucionar até amassados grandes. Olha aqui, isso é um amassado grande, batida de rua, para que ele não estique, para você não precisar usar a máquina de choque por baixo, entendeu? Olha aqui, o que vai ficar agora para finalizar aqui? Esse amassado de risco, você vai vir com as ferramentas aqui. Vou dar uma pause para deixar a lata esfriar um pouco. Galera, aqui a lata já esfriou. Vamos voltar aqui. Lembrando, essa porta aqui na Europa eles trocam, né? Tô aqui na França e essa porta ela foi trocada. Por quê? Porque lascou um pouquinho a tinta ali, lascou aqui e lascou aqui a tinta. Então, eles acharam que não tinha recuperação e não valia a pena pelo preço. Mas aqui eu tô gravando para vocês que estão no Brasil para entender como essa máquina ela é poderosa. Olha do jeito que ela deixou o amassado já. Esse amassado não estica mais. O que você vai trabalhar agora? Nos pequenos defeitos. Isso aqui já não precisa mais dar choque. Por quê? Porque ela está embaixo da travessa. Então, olha o quanto que a máquina trabalhou. Eu quero que você saiba que a máquina não é milagrosa, mas se você souber usar ela e aproveitar o seu máximo do potencial, olha que eu só tenho trabalhado com ela. Aí depois o que acontece? Você entra ali por baixo, corta a cola, libera um pouquinho mais a lata, começa a trabalhar nos riscos, que ela não vai puxar risco, né? Ela vai nivelar a lata. Você tá entendendo? Um amassado que era gigante, olha no estilo que ele ficou. Para quem trabalha no amassado de rua, inclusive foi uma das perguntas que eu recebi, né? E eu já vim para esse amassado grande, cabreiro, já para vocês poderem ver. Aqui não tem edição, aqui não tem nada, vocês estão vendo a evolução. Eu tenho dado pequenas pausas no vídeo para não ficar longo, porque eu vou esperando que ela dê uma esfriada. Mas se trabalhar direto, sem parar, quanto tempo vai demorar para deixar o amassado nessas condições aqui? 10 minutos? 15? Trabalhando com a máquina aqui continuamente. Ah, Santiago, mas qual foi a configuração? Aumentei para 60% e deixei em tempo livre, sem tempo. Tá, mas como é que configura isso, Santiago? Me mostra ali. Olhem aqui, pessoal. Ó, esse amassado não estica mais. O que tem que trabalhar agora? Somente nos pequenos defeitos, alinhar. Bom, aí já entra a parte técnica do bom profissional, que eu sei que vocês são. Olhem aqui o amassado. Em alguns lugares já tem um pouquinho alto, que é só rebater. Esse amassado já não estica mais. Lembrando, essa porta foi condenada e foi trocada porque ela machucou aqui a tinta, e não só isso, porque eles achavam que não valia a pena também pelo valor da porta aqui. Uma Peugeot 5008, se eu não me engano, desses carros novos. Ah, vai zerar só isso, Santiago? Não, não vou zerar, porque não tem como, porque tem muito amassado de risco. Ela machucou bastante e aqui para eles na Europa não vale a pena, mas no Brasil vale a pena porque a gente faz esse tipo de trabalho aí. Olha aqui, não fica tão pesado de ser feito.
Porque ó, você desfruta. Se é um amassado que não machucou a tinta, o que você conserva com essa máquina aqui? Aquele granulado. Você não sofre, não perde tanto a granulação do verniz, porque você vai levantando, vai levantando, vai levantando e depois só trabalha nos defeitos. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, a alinhação, que esse amassado já não estica mais. O que um bom técnico tem que fazer agora? O que faria eu se estivesse no amassado de rua? Ele vai espalhando, espalha as ondulações que ficaram para cima, trabalha com ferramenta nos pequenos detalhes, ó, aqui todos esses riscos. E um amassado que estava esticado, que teria que dar choque, tá embaixo. Isso aqui é tudo atravessa. A travessa ela vai assim. Então, ela pega aqui na travessa e para dar choque embaixo dessa travessa, que é bem colada. Então assim, pessoal, vocês veem como a máquina ela é poderosa. Era um amassado extremamente grande, esticado. E olha como ela levanta. Olha como ela traz. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas era necessário para vocês entenderem como a máquina ela realmente auxilia. Não faz o trabalho sozinha, precisa de um bom técnico e conhecimento. Uma pessoa leiga não consegue manejar ela, porque a gente conhece de lata, a gente conhece como que ela trabalha, o que precisa ser feito. Ah, Santiago, vale a pena? Ela é cara? Sim, é cara. Mas aqui para quem trabalha aqui na Europa, ela acaba se pagando muito rápido. E no Brasil, se você tiver muitos serviços também de amassado de rua, e de vez em quando for pro granizo, ela acaba sendo uma ferramenta muito importante. Sempre de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Olha como ela é fantástica, né? Porque ela trabalha muito bem. Às vezes até eu me surpreendo de tudo que a gente consegue fazer com ela. Agora, uma chinesa, ela não vai fazer isso aqui. Com uma máquina chinesa você não consegue fazer esse tipo de trabalho. O vídeo aqui já deve estar com 15, 20 minutos, mas porque eu estou conversando com vocês, eu estou parando. Aqui vocês podem ver que eu estou indo desde o começo até o final, não tem edição, vocês têm acompanhado. Mas se fosse trabalhar concentrado no amassado, em 10 minutos, talvez o amassado está assim. Quanto tempo você demoraria para fazer um amassado como esse na sua oficina? Me conta aí, galera. Quanto tempo você iria demorar? Só para deixar ele assim. Agora é só corrigir os defeitos, né? Levantar os amassados de risco, levantar os que estão mais fundo, nivelar, dar aquela polidinha para tirar as marquinhas de risco. Mas como digo, essa porta foi trocada. Um amassado que esticou, que ia ter que dar choque embaixo, não vai precisar dar choque. É só trabalhar agora nela. Vocês entenderam? Bom, trabalhar risco, isso aqui e pronto. O que vocês acharam? Deixe seus comentários aí, galera. Me ajuda e vamos, né? Vamos aprendendo junto, vamos conhecendo um pouco mais a máquina junto. E toda dúvida que você tiver, todo questionamento, ou qualquer coisa que você achar, pá, isso eu não entendi bem, não ficou muito claro para mim, a gente volta a fazer algum outro vídeo. Mas como você pode usar ela para amassados de rua e amassados grandes, vocês viram como estava esse amassado aí. Então a configuração dela agora aqui, não sei se dá para ver, tá um pouco escuro aqui, ó, tá nos, agora eu levantei um pouquinho para 80 e sem tempo, porque aí eu vou controlando. O timer aqui eu não coloquei, deixei na força dela, que é 80%. E tem que cuidar, porque se deixar mais de 1 segundo no mesmo lugar, ela acaba queimando. Então, pessoal, tinha ficado sem bateria aqui. Agora baixou bem, já tá, esfriou a lata. Vocês podem ver aqueles probleminha ali, ó, aqueles riscos. Tem muita marca, porque ela prensou na travessa embaixo, né? Tanto que você pode ver um monte de marquinha. Ver se consigo aproximar aqui. Aqui, ó. Um monte de marquinha por causa que prensou na travessa.
Ela prensou na travessa, machucou bem a tinta ali, né? Machucou a tinta ali, machucou a tinta lá, mas isso foi da batida. Mas olhem só o trabalho. Não sei quanto custa uma porta de um 5008, de um Peugeot aí no Brasil. Mas resumindo, quanto tempo para alinhar aquele baita amassado só com a hotbox? Só com a hotbox. Se trabalhar direto, uns 15 minutos. Uns 15 minutos para alinhar ela. Quanto tempo para ficar trabalhando nos detalhes? Não sei, vai depender da sua velocidade, da sua técnica, né? Do seu capricho. Mas não sei quanto pode estar um serviço desse de amassado de rua no Brasil. Deixe aqui nos comentários e me atualizem, galera. Que é R$1.000, 1.500, 2.000, não lembro. Se vocês puderem me ajudar para me poder ter uma base. Quanto tempo de trabalho se for zerar essa porta, Santiago? Começando assim com a hotbox, talvez 2 horas de trabalho. Quanto custa para fazer uma porta dessa? 1.000, 1.500, 2.000 em 2 horas? Ah, vão me chamar de talvez de um monte de coisas. Não, isso não é verdade, esse cara é louco, é maluco, não vai na onda. Mas vocês estão vendo aqui no vídeo. Se juntar aí, não sei, 30, 40 pessoas se quiserem, talvez fazer uma live e a gente fazer uma live em direto. Não sei, pegar um amassado grande como esse, pisar em cima de uma porta, fazer qualquer coisa, a gente pode estar fazendo. Mas o que eu queria mostrar, o intuito aqui não é zerar o amassado. É que vocês entendam que essa máquina, ela realmente tem função. E ela funciona. Ela funciona mesmo. Agora, não podemos comparar uma máquina original hotbox, sem desmerecer as máquinas chinesas, mas não é a mesma potência, não é a mesma pegada. Conheço técnicos que conseguem extrair o máximo das máquinas chinesas e trabalham muito bem com elas. Conseguem extrair muito, mas vejam só o resultado desse trabalho só com esta máquina. Quanto tempo? Ah, isso aqui ia ter que dar choque por baixo, porque esticou. Mas a travessa, ela é bem grossa. O amassado, ele ficou todo mastigado e mordido por causa da travessa. E olha o que a hotbox fez. Lembrando sempre de fora para dentro, de fora para dentro. Quando a lata ganha firmeza, eu trabalho nas partes mais fundas. Galera, não vou finalizar o amassado, vai ficar o vídeo muito longo. Mas aqui, ó, depois é só o martelo e alinhar, entendeu? Alinhar ela, trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Trabalhar nos detalhes, mas olhem o que era um amassado e o que ele ficou trabalhando com a hotbox. Ó, todas essas marcas que prensou, né? Acabou prensando e fez esse monte de risquinhos. Aqui eu acabei cortando as colas depois, para soltar um pouco. Mas agora é finalizar o trabalho. É pegar os detalhes. Recuperar uma porta dessa. Quanto tempo? Um amassado desse? 2 horas? Diz aí quanto vocês iam ganhar aí no Brasil em 2 horas fazendo um serviço desse. Talvez 3, 4, independente. Mas trabalha sem sofrer. Beleza, galera? Só aí, mais ou menos deixando para vocês terem uma noção do que é a hotbox, do poder dela, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então, pessoal, isso foi um pouco da hotbox, tá? De como ela funciona, de como ela trabalha. Essa é a máquina, né, original da hotbox. Tem um amigo que está me enviando a outra máquina, a chinesa, para mim tá fazendo um teste e fazer a comparação entre as duas. No momento eu estou trabalhando com essa, depois vou fazer uma comparação entre as duas, mas você conseguir observar como ela trabalha, a força que realmente ela tem e como ela puxa realmente. Vocês viram nesse amassado de rua aqui grande como estava. Essa porta de qualquer forma ela foi trocada, foi condenada, porque aqui era mais barato aqui para eles trocar a porta e fazer a pintura do que reparar, de fazer o reparo. Então o seguro optou por trocar, mas se tivesse que reparar, viram que dá para reparar. Os amassados que tinha esticado embaixo da travessa, para dar choque ia ficar difícil porque a travessa é muito grossa. Vocês viram como essa máquina levantou, alinhou
E depois o que tem que fazer é trabalhar com ferramenta, colocar uma pad ou a ferramenta que você escolher. Eu acho que um bom profissional que tem bastante experiência em amassado de rua, acredito que consegue finalizar uma porta como essa em 2 horas. Quanto vale um serviço desse para fazer em 2 horas? A máquina é cara sim. Também você não vai se endividar. Acho que ninguém precisa se endividar para adquirir uma ferramenta dessa, porque você consegue solucionar com outros meios. Mas às vezes, em tempo, se você tem dinheiro para investir, nessa ferramenta, é uma boa ferramenta, é um bom investimento. Não quer dizer que se você não tiver, vai ser mais ou menos técnico, mas que ela ajuda muito. Se um dia tiver a possibilidade de ter uma máquina, ou se você tem uma máquina e não usa ela, ou não se acostumou, aqui a gente mostrou alguns detalhes. O importante nunca é começar no centro do amassado. Você precisa vir, vamos fazer a analogia da areia. Então tem a areia da praia e tem buracos no meio. O que você começa a fazer? A juntar a areia de fora para dentro, para depois tapar esse buraco. Então é mais ou menos a maneira do que ela trabalha. Você vem de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Quando você sentiu que ela ganhou firmeza, e que aí você começa a trabalhar nos pontos mais negativos. Se você trabalhar diretamente nos pontos negativos dela, o amassado vai descer. Se tiver cola por perto, trabalhe o máximo que você puder sem cortar as colas. Quando vê que o amassado não trabalha mais, ou a cola está ajudando a segurar o amassado, a produzir ondulações negativas, aí você vem, corta a cola onde você estiver trabalhando e continua fazendo essa alinhação. Finalizar um amassado desse gigante, impossível com ela, impossível. Mas ela vai te deixar ela em condição de você finalizar o amassado, né, com ferramenta de uma maneira excelente. Você preserva muito o granulado, né, porque você já vai entrar com a ferramenta já quando o amassado estiver bem alinhado para ir pegando aqueles pequenos detalhes, né? Aqui, como a gente viu, vários amassados de risco, bastante mastigados, né? Depois eu entrei com uma espátula para cortar as colas, dei umas marcadinhas aqui, dei umas marcadas, deu uns biquinhos, que independente, a questão não era finalizar o amassado ou mostrar se tinha positivos ou negativinhos feito com a ferramenta para cortar cola, mas sim mostrar o funcionamento e como ela funciona. Santiago, qual é a configuração? Para amassado de rua eu deixo o tempo livre e deixo a marca 60, vou variando entre 40 a 80 no máximo. Começo com 40 para sentir como a lata vai trabalhar, como ela vai responder. Aumento um pouquinho para 60, quando é um amassado muito grande e a lata ela é mais resistente, então no máximo que eu posso chegar a 80. Não deixando mais de 1 segundo no mesmo lugar, porque a tinta ou verniz ele ferve. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Vamos estar gravando mais coisas a pedido de vocês. Então tudo aquilo que vocês quiserem saber mais sobre a máquina, que tipo de outros amassados ela resolve, que situações ela não resolve, então deixa aqui nos comentários. Vamos conversando mais sobre a máquina. Se você tem uma dessa, comece a usar. Viu que não é muito difícil, mas precisa de um bom profissional por trás dela. Ela não trabalha sozinha, um leigo não consegue trabalhar com ela. A máquina chinesa, se você não tem muita experiência ou não consegue achar a configuração exata para você trabalhar, vai se frustrar, vai se decepcionar e vai achar que ela não funciona. Então, eu recomendo, adquira uma dessa ou espere até você ter condições de comprar uma máquina. Não invista, talvez se você não tem experiência, em uma máquina, né, ou chinesa fabricada em outro lugar que não seja a máquina original, né, ou aquela que realmente foi desenvolvida para isso. Tá bom? Tem algumas caseiras aí no mercado também, mas vocês viram o poder dela. Beleza, pessoal? Deixa nos comentários, vamos conversando sobre isso e não se esqueçam que aqui aprendemos todos juntos. Valeu, até a próxima.